Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre justificativa a nível de mestrado. Essa é uma dúvida da Asley de Luca. Professora, a senhora poderia falar um pouco sobre justificativa a nível mestrado? Como ela deve ser? Bom, uma das grandes confusões e até dificuldades com relação ao desenvolvimento dos materiais de mestrado está na justificativa. Por quê? Quando você ingressa no programa de mestrado, você já começa a ser cobrado ou cobrada do seu projeto de pesquisa. E os professores sempre repetem algumas terminologias como terminologias e conceitos. O material tem que ser inédito, então você tem que colocar à sua disposição, ou seja, você tem que colocar no papel o ineditismo do trabalho. Já vamos falar sobre isso. O seu material tem que ser relevante socialmente. Então, você também tem que defender a relevância social na justificativa do seu material e o seu material tem que mostrar tudo isso, o ineditismo e a relevância na composição da justificativa. Existem algumas coisas com relação à justificativa dentro desse contexto que nós vamos tratar agora e são essenciais para você entender um pouquinho mais essa relação da justificativa. Primeiro, com relação ao ineditismo. Cuidado, porque nenhum material ele é inédito por si todo. Eu tenho que trazer um tema, eu tenho que trazer uma coisa assim que nunca foi tratada. Cuidado com isso, tá? Essa ideia é uma ideia errônea. Porque todo o assunto que nós temos hoje em dia, ele já foi tratado ou ele já tem alguns argumentos que possam ser tratados, então ele nunca vai ser 100% inédito enquanto trabalho como todo, enquanto o assunto como um todo. O que você vai ter que encontrar é o ineditismo, uma lacuna na abordagem que você está querendo fazer. Por exemplo, vamos falar de perfil de liderança nas organizações. Se você pesquisar, você vai ver que existem milhares de trabalhos que falam sobre perfil de liderança nas organizações. Dentro desse aspecto, você tem que pensar, se eu quero falar de perfil da liderança nas organizações, eu encontrei esse trabalho que traz essa abordagem nas grandes corporações, eu tenho esse trabalho que traz uma abordagem aos líderes de RH, eu tenho esse trabalho que traz líderes em pequenas empresas, em empresas familiares. Então, você vai fazer um mapeamento nos trabalhos, para isso que serve também o estado da arte. Você vai fazer o reconhecimento do que trata dentro dessa temática e dentro desses materiais você vai encontrar uma lacuna que deve ser preenchida. Por exemplo, digamos que você está falando da importância do líder nas organizações contemporâneas. Esse é seu interesse. Aí a gente vai para a segunda etapa. Bom, eu tenho bastante material. Qual é a abordagem que eu posso usar que não tem ainda na literatura? Eu posso fazer o seguinte, a importância da liderança, ou então eu vou falar da liderança, o reflexo da liderança. Nas organizações eu vou focar em startup. Startup eu vi que não tem muita gente falando de liderança de startups. Ou se tem, qual é a abordagem que essa investigação fez que a minha não pode fazer? Por exemplo, caracterização da liderança nas startups da cidade X. Então, vamos lá. Você queria falar sobre liderança nas organizações. Você fez um mapeamento. Aí você viu que tem poucos trabalhos que falam sobre líderes de startups. Mas tem trabalhos. Uma outra lacuna, característica e perfil dos líderes de startup da cidade de Belo Horizonte, por exemplo. E aí você vai fazer como? Levantar todas as startups e definir essas características de líder. Então, veja, você começa com uma temática e certamente essa temática já foi abordada de alguma forma e aí você, através do estado da arte, você vai fazer um mapeamento para ver qual é a lacuna, ou seja, o que os trabalhos ainda não trouxeram naquela pesquisa para que você possa contribuir. Então, veja, às vezes, você consegue até replicar um estudo em outro local. Por exemplo, imagine que desse tema que eu falei agora, você já tenha
o perfil e características do líder de startup da cidade de São Paulo. E você já tem toda uma metodologia aprovada, tem tudo, já tem ali todo um direcionamento de um trabalho. Qual que vai ser o seu papel do inédito? Trazer esse mesmo estudo para uma outra realidade. Você vai se espelhar nesse estudo para uma outra realidade. Algumas instituições, inclusive, têm adotado esse tipo de orientação para que os alunos desenvolvam a dissertação e a tese. Não sei se é com você, mas você já deve ter ouvido algum diretor, algum professor, algum colega mencionar: meu professor quer que eu colete um artigo base. Eu conheço pelo menos alguns orientadores da GV que trabalham nessa abordagem, da ESPM, da INSPER, que trabalham, e da IBMEC, que trabalham nessa abordagem de você orientar através do espelhamento de material. Então, você pega um artigo, uma dissertação e uma tese que já foi realizada e o ineditismo está na mudança de campo. Porque, nesse caso, por exemplo, eu vou pegar esse estudo, essas ferramentas que já estão validadas, já estão aprovadas e vou replicar num outro local. Então, veja, a justificativa, primeiro, está no ineditismo, está na questão do seu trabalho ser inédito e contribuir. E contribuir como? Aí entra a questão social. Hoje, a CAPES está cobrando que todos os trabalhos apresentem a contribuição social. É claro que não são todos os professores que se adaptaram a essa nova exigência, não são todos os núcleos que se adaptaram a essa nova exigência, e eu já vou falar para você um pouquinho disso. Nós tivemos grandes investimentos na área da pós-graduação, embora seja um assunto bem controverso em algumas questões de priorizar algumas coisas e não priorizar, mas enfim, nós hoje temos mais de 7 mil programas de pós-graduação. O governo, ele entra com recurso, ele investe, ele dá bolsa para a instituição, dá bolsa para o aluno, tem alunos que conseguem receber para fazer o mestrado, o doutorado, e começou na hora de contabilizar os impactos sociais, inclusive são métricas que a CAPES está cobrando agora que o coordenador do curso, que os professores digam qual é o impacto que esse programa traz socialmente, está ligado a esse contexto. Começou a ter uma exigência social. Puxa, mais de 7 mil programas, cadê o desenvolvimento do país? Cadê o desenvolvimento em educação? Cadê o desenvolvimento na área de tecnologia? Cadê o desenvolvimento na área de medicamentos? Então, a sociedade começou a cobrar onde estão os pesquisadores. E aí, percebeu-se que muitas linhas de pesquisa, muitos trabalhos não tinham resultados satisfatórios, ou melhor, impactantes para a sociedade. Então, a CAPES falou, poxa, vamos começar a mudar. Por quê? Porque o trabalho final, a dissertação final de um mestrado, a tese final de um doutorado, o produto final é o motivo da existência do pesquisador cursar aquele programa. E o que aconteceu? Se você vai entregar um trabalho final que não serve para a sociedade, que não tem impacto social, que dali não vai virar nenhum projeto, para que o governo, para que essa demanda da pós-graduação existe? Então, começou a ter muitas discussões a respeito desse assunto. Conclusão: a CAPES agora, por vários mecanismos, por preenchimento de plataforma Brasil, por quantidade de publicação, por preenchimento de mensuração em busca de métricas para impacto social, solicitou, já fazem alguns anos, desde o ano de 2015, 2016, que todos os trabalhos tivessem a justificativa social, o motivo da existência, o motivo do existir, já no tópico de justificativa, sendo que nas introduções, onde se suprime a justificativa, não são em todas as instituições, mas algumas tira a separação na introdução, essa justificativa tem que estar no texto corrido da introdução. Por quê? Porque existe essa necessidade de você comprovar o que o seu trabalho, ou melhor, demonstrar na justificativa para a existência do seu trabalho, o que ele contribui socialmente. Por exemplo, um trabalho que demonstre quais as características dos líderes de startups em cidades distintas podem servir para várias coisas. Para entender se existe algum aspecto cultural na questão de líder, fazer um cruzamento. Por exemplo, eu posso levantar a característica de Belo Horizonte, comparar com os líderes de São Paulo e entender como eles agem, formação, idade,
cultura, da onde que eles conseguem o fomento, da onde eles se interessam por esse tipo, como que lida com essa pessoa. Automaticamente, fazendo um estudo desse, eu estou ajudando as empresas no Brasil, não só os líderes a se especializarem para esse tipo de público que eles vão atuar, mas também as empresas a entenderem os investidores, os profissionais, para entender um pouco esse ambiente das startups. Ou seja, o trabalho acadêmico hoje tem essa exigência de atender alguma demanda, nem que seja para aspectos de discussão. Então, vamos discutir esse tema para a sociedade começar a trabalhar de uma melhor forma em determinado assunto, para começar a se realocar, para começar a ideias. Às vezes, um trabalho ele tem sua justificativa justamente no levantamento de discussão ou de discussões que possam virar projetos futuros. Não é por causa disso que ele deixa de ser um trabalho relevante, mas ele tem que mostrar essa justificativa. Então, a justificativa na introdução, ela vai partir do seguinte, da contribuição social e das lacunas existentes em outros trabalhos com relação à temática, comprovando o ineditismo e comprovando a justificativa social do estudo. Tá certo? Eu espero ter ajudado e não se esqueça de deixar seus comentários, se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a gente produzir conteúdo e fazer com que pessoas que não tenham acesso a esse tipo de conteúdo possam vir a ter. Um grande abraço e até a próxima!